Discurso de John Galton, Atlas Shrugged de Ayn Rand. Há 12 anos que você pergunta, quem é John Galton? Este é John Galton falando. Eu sou o homem que ama sua vida. Sou o homem que não sacrifica seu amor nem seus valores. Eu sou o homem que privou você de vítimas, portanto, destruiu seu mundo. E se você deseja saber por que está perecendo, ó você que tem o conhecimento, eu sou o homem que agora lhe dirá. Você já ouviu dizer que esta é uma época de crise moral. Você mesmo disse isso, meio com medo, meio com a esperança de que as palavras não tivessem significado. Você clamou que os pecados do homem estão destruindo o mundo e amaldiçoou a natureza humana por sua relutância em praticar as virtudes que você exigia. Como a virtude, para você, consiste em sacrifício, você exigiu mais sacrifícios a cada desastre sucessivo. Em nome de um retorno à moralidade, vocês sacrificaram todos os males que consideravam a causa da sua situação. Você sacrificou a justiça pela misericórdia. Você sacrificou a independência pela unidade. Você sacrificou a razão pela fé. Você sacrificou a riqueza pela necessidade. Você sacrificou a autoestima pela abnegação. Você sacrificou a felicidade ao dever. Você destruiu tudo o que considerava mal e alcançou tudo o que considerava bom. Por que, então, você se encolhe de horror diante da visão do mundo ao seu redor? Esse mundo não é o produto dos seus pecados, é o produto e a imagem das suas virtudes. É o seu ideal moral trazido à realidade em sua perfeição total e final. Você lutou por isso, sonhou com isso e desejou isso, e eu sou o homem que lhe concedeu seu desejo. Seu ideal tinha um inimigo implacável, que seu código de moralidade foi projetado para destruir. Eu retirei esse inimigo. Eu tirei isso do seu caminho e do seu alcance. Eu removi a fonte de todos os males que você estava sacrificando, um por um. Eu terminei sua batalha. Parei seu motor. Eu privei o seu mundo da mente do homem. Os homens não vivem pela mente, você diz. Eu retirei aqueles que o fazem. A mente é impotente, você diz? Eu retirei aqueles cuja mente não o é, existem valores superiores à mente, você diz? Retirei aqueles para quem não existem. Enquanto você arrastava para seus altares de sacrifício os homens da justiça, da independência, da razão, da riqueza, da autoestima, eu cheguei antes de você, eu os alcancei primeiro. Eu lhes contei a natureza do jogo que vocês estavam jogando e a natureza do seu código moral, que eles foram inocentemente generosos demais para compreender. Mostrei-lhes o caminho para viver de acordo com outra moralidade, a minha. É meu que eles escolheram seguir. Todos os homens que desapareceram, os homens que você odiava, mas temia perder, fui eu quem os tirou de você. Não tente nos encontrar. Não escolhemos ser encontrados. Não chore que é nosso dever atendê-lo. Não reconhecemos tal dever. Não chore porque você precisa de nós. Não consideramos necessária uma reclamação. Não chore que você nos possui. Você não. Não nos implore para voltarmos. Estamos em greve, nós, os homens de mente. Estamos em greve contra a autoimolação. Estamos em greve contra o credo das recompensas não merecidas e dos deveres não recompensados. Estamos em greve contra o dogma de que a busca pela felicidade é um mal. Estamos em greve contra a doutrina de que a vida é culpa. Há uma diferença entre a nossa greve e todas aquelas que vocês praticaram durante séculos, e a nossa greve consiste, não em fazer reivindicações, mas em atendê-las. Somos maus, de acordo com a sua moralidade. Escolhemos não fazer mais mal a você. Somos inúteis, de acordo com a sua economia. Optamos por não explorar mais você. Somos perigosos e devemos ser algemados, de acordo com a sua política. Decidimos não colocar você em perigo, nem usar mais as algemas. Somos apenas uma ilusão, de acordo com a sua filosofia. Escolhemos não cegá-lo mais e deixá-lo livre para enfrentar a realidade que você queria, um mundo como você o vê agora, um mundo sem mente.
Nós lhe concedemos tudo o que você exigiu de nós, nós que sempre fomos os doadores, mas só agora entendemos. Não temos exigências para apresentar a vocês, nem termos para negociar, nem compromissos para chegar. Você não tem nada para nos oferecer. Nós não precisamos de você. Você está chorando agora, não era isso que você queria? Um mundo estúpido e em ruínas não era seu objetivo? Você não queria que deixássemos você? Vocês, canibais morais, sei que sempre souberam o que queriam. Mas o seu jogo acabou, porque agora também sabemos disso. Ao longo de séculos de flagelos e desastres, provocados pelo seu código de moralidade, vocês choraram que o seu código havia sido quebrado, que os flagelos eram um castigo por quebrá-lo, que os homens eram muito fracos e egoístas para derramar todo o sangue necessário. Seu maldito homem, sua maldita existência, você amaldiçoou esta terra, mas nunca ousou questionar seu código. Suas vítimas assumiram a culpa e seguiram em frente, com suas maldições como recompensa pelo martírio delas, enquanto você chorava que seu código era nobre, mas a natureza humana não era boa o suficiente para praticá-lo. E ninguém se levantou para fazer a pergunta, bom, por qual padrão? Você queria saber a identidade de John Galt. Eu sou o homem que fez essa pergunta. Sim, esta é uma época de crise moral. Sim, você está sofrendo punição pelo seu mal. Mas não é o homem que está agora a ser julgado e não é a natureza humana que assumirá a culpa. É o seu código moral que foi aprovado desta vez. Seu código moral atingiu seu clímax, o beco sem saída no final de seu curso. E se você deseja continuar vivendo, o que você precisa agora não é retornar à moralidade, você que nunca conheceu nenhuma, mas descobri-la. Você não ouviu nenhum conceito de moralidade, exceto o místico ou o social. Você foi ensinado que a moralidade é um código de comportamento imposto a você por capricho, o capricho de um poder sobrenatural ou o capricho da sociedade, para servir ao propósito de Deus ou ao bem-estar do seu próximo, para agradar uma autoridade além túmulo ou então na porta ao lado, e mais não para servir a sua vida ou prazer. Seu prazer, você foi ensinado, é encontrado na imoralidade, seus interesses seriam melhor atendidos pelo mal, e qualquer código moral deve ser projetado não para você, mas contra você, não para promover sua vida, mas para drená-la. Durante séculos, a batalha da moralidade foi travada entre aqueles que afirmavam que a sua vida pertence a Deus e aqueles que afirmavam que ela pertence ao seu próximo, ou entre aqueles que pregavam que o bem é o auto-sacrifício por causa dos fantasmas no céu e aqueles que pregaram que o bem é o auto-sacrifício em prol dos incompetentes na terra. E ninguém veio dizer que a sua vida é sua e que o bom é vivê-la. Ambos os lados concordaram que a moralidade exige a renúncia do seu interesse próprio e da sua mente, que o moral e o prático são opostos, que a moralidade não é o domínio da razão, mas o domínio da fé e da força. Ambos os lados concordaram que nenhuma moralidade racional é possível, que não há certo ou errado na razão, que na razão não há razão para ser moral. Não importa o que mais eles tenham discutido, foi contra a mente do homem que todos os seus moralistas permaneceram unidos. Era da mente do homem que todos os seus esquemas e sistemas tinham a intenção de saquear e destruir. Agora escolha perecer ou aprender que a antimente é a antivida. A mente do homem é sua ferramenta básica de sobrevivência. A vida é dada a ele, a sobrevivência não. Seu corpo lhe é dado, seu sustento não. Sua mente lhe é dada, seu conteúdo não. Para permanecer vivo, ele deve agir, e antes de poder agir, ele deve conhecer a natureza e o propósito da sua ação. Ele não pode obter seu alimento sem conhecimento do alimento e da maneira de obtê-lo. Ele não pode cavar uma vala, ou construir um ciclotron, sem conhecer seu objetivo e os meios para alcançá-lo. Para permanecer vivo, ele deve pensar. Mas pensar é um ato de escolha. A chave para o que vocês tão imprudentemente chamam de natureza humana, o segredo aberto com o qual vocês vivem, mas que temem nomear, é o fato de que o homem é um ser de consciência volitiva. A razão não funciona automaticamente, pensar não é um processo mecânico, as conexões da lógica não são feitas por instinto. O funcionamento do estômago, dos pulmões ou do coração é automático, a função da sua mente não é.
Em qualquer momento e questão da sua vida, você é livre para pensar ou fugir desse esforço. Mas você não é livre para escapar da sua natureza, do fato de que a razão é o seu meio de sobrevivência, de modo que para você, que é um ser humano, a questão ser ou não ser é a questão pensar ou não pensar. Um ser de consciência volitiva não tem um curso automático de comportamento. Ele precisa de um código de valores para orientar suas ações. Valor é aquilo que alguém age para ganhar e manter, virtude é a ação pela qual alguém o ganha e mantém. Valor pressupõe uma resposta à questão: tem valor para quem e para quê? Valor pressupõe um padrão, um propósito e a necessidade de ação diante de uma alternativa. Onde não há alternativas, nenhum valor é possível. É apenas uma alternativa fundamental no universo, e existência ou inexistência, e ela pertence a uma única classe de entidades, aos organismos vivos. A existência da matéria inanimada é incondicional, a existência da vida não, depende de um curso de ação específico. A matéria é indestrutível, muda de forma, mas não pode deixar de existir. É apenas um organismo vivo que enfrenta uma alternativa constante e a questão da vida ou da morte. A vida é um processo de ação autossustentável e autogerada. Se um organismo falha nessa ação, ele falha, seus elementos químicos permanecem, mas sua vida deixa de existir. É apenas o conceito de vida que torna possível o conceito de valor. É somente para uma entidade viva que as coisas podem ser boas ou más. Uma planta deve alimentar-se para viver, a luz solar, a água, os produtos químicos de que necessita são os valores que a sua natureza o impôs a perseguir, sua vida é o padrão de valor que orienta suas ações. Mas uma planta não tem escolha de ação, existem alternativas nas condições que encontra, mas não há alternativa na sua função e age automaticamente para promover a sua vida, não pode agir para a sua própria destruição. Um animal está equipado para sustentar a sua vida, seus sentidos fornecem-lhe um código automático de ação, um conhecimento automático do que é bom ou mal para ele. Não tem poder para ampliar seu conhecimento ou evitá-lo. Em condições onde o seu conhecimento se revela inadequado, ele morre. Mas enquanto viver, agirá com base no seu conhecimento, com segurança automática e sem poder de escolha, será incapaz de ignorar o seu próprio bem, incapaz de decidir escolher o mal e agir como o seu próprio destruidor. O homem não tem código automático de sobrevivência. A sua distinção particular de todas as outras espécies vivas é a necessidade de agir diante de alternativas por meio da escolha volitiva. Ele não tem conhecimento automático do que é bom ou mal para ele, de quais valores depende sua vida, que curso de ação ela exige. Você está tagarelando sobre um instinto de autopreservação? Um instinto de autopreservação é precisamente o que o homem não possui. Um instinto é uma forma de conhecimento infalível e automática. Um desejo não é um instinto. O desejo de viver não lhe dá o conhecimento necessário para viver. E mesmo o desejo do homem de viver não é automático, o seu mal secreto hoje é que esse é o desejo que você não mantém. Seu medo da morte não é um amor pela vida e não lhe dará o conhecimento necessário para mantê-la. O homem deve obter o seu conhecimento e escolher as suas ações através de um processo de pensamento, que a natureza não o forçará a realizar. O homem tem o poder de agir como o seu próprio destruidor, e foi assim que agiu durante a maior parte da sua história. Uma entidade viva que considerasse seus meios de sobrevivência como maus não sobreviveria. Uma planta que lutasse para destroçar as raízes, um pássaro que lutasse para quebrar as asas não permaneceria por muito tempo na existência que eles afrontavam. Mas a história do homem tem sido uma luta para negar e destruir a sua mente. O homem tem sido chamado de ser racional, mas a racionalidade é uma questão de escolha, e a alternativa que sua natureza lhe oferece é ser racional ou animal suicida. O homem tem que ser homem, por escolha, ele tem que considerar a sua vida como um valor, por escolha, e ele tem que aprender a sustentá-la, por escolha, ele tem que descobrir os valores que isso exige praticar suas virtudes, por escolha. Um código de valores aceito por escolha é um código de moralidade. Quem quer que você seja, você que está me ouvindo agora, estou falando para qualquer remanescente vivo que permanece incorrupto dentro de você, para o remanescente do humano, para sua mente. E eu digo, e existe uma moralidade da razão, uma moralidade propriamente dita.
para o homem, e a vida do homem é seu padrão de valor. Tudo o que é próprio da vida de um ser racional é o bem, tudo o que o destrói é o mal. A vida do homem, conforme exigido por sua natureza, não é a vida de um bruto estúpido, de um bandido saqueador ou de um místico saqueador, mas a vida de um ser pensante, a não a vida por meio da força ou da fraude, mas a vida por meio de conquista, a não a sobrevivência a qualquer preço, já que só há um preço que paga pela sobrevivência do homem, a razão. A vida do homem é o padrão de moralidade, mas a sua própria vida é o seu propósito. Se a existência na Terra é o seu objetivo, você deve escolher suas ações e valores de acordo com o padrão daquilo que é próprio do homem, com o propósito de preservar, cumprir e desfrutar do valor insubstituível que é a sua vida.